graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciências Políticas pela Unicamp, doutorado em Ciências Sociais também pela Unicamp, e vai aqui poder também tensionar algumas coisas expostas aqui pela... Então, fique à vontade, professor. É isso, né? Bom, boa noite, gente. Boa noite. Para quem chegou depois, eu já estava conversando aqui, arrebentei com a protocolo aqui. Eu, de qualquer maneira, não vou abrir agora a conversa, porque eu vou fazer a seguinte sugestão para vocês. Primeiro, eu vou começar a fazer a exposição, porque pela programação eu tenho 1 hora. Mas, ou seja, tem tempo bastante para falar. E depois tem o café e a gente volta para a discussão. Só que eu vou usar, vamos ver se dá certo isso daí. Eu vou pedir uma outra coisa para vocês. Na medida que eu vou falando, vocês querem parar, para. Tá bom? Não fique esperando como se fosse uma aula. Não é assim que eu trabalho. O pessoal falou aqui, fiquei até bem contente, que fui da equipe do Paulo Freire. Eu que montei a estrutura de formação sindical, claro, eu outras pessoas, da CUT Nacional. Então, assim, a minha vida inteira eu só trabalhei com educação popular. Então, eu quero dizer para vocês basicamente o seguinte. Vou falar agora para os professores, claro que eu estou falando para vocês. Eu acho que não ligou. Não ligou? Tá. Eu aqui não estou falando. Uma questão básica que o Paulo Freire ensinou para a gente, que as escolas não fazem isso, muito oposto ao que ele falava. Paulo Freire, para quem não conhece, ela tem gente mais nova. Paulo Freire é um velhinho super bacana, porque eu conheci ele já velho. Eu acho que ele foi novo antes, mas... Ele foi, se não o maior, foi um dos maiores educadores que o Brasil já teve. Só que o pessoal fez uma certa confusão, dizendo que ele era marxista, do Marx, né? E o Paulo Freire, na verdade, toda a teoria dele, embora ele utilizasse alguma coisa do Marx, a base dele era uma outra teoria. O pessoal que fez serviço social sabe o que eu vou falar, chamada fenomenologia. Bom, a palavra nem importa muito, o que importa é o que ela quer dizer. A base do Paulo Freire significava o seguinte: olha, quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente precisa entender... Maior, né? Isso é um programinha, depois... Aí a questão é o seguinte, para não ficar tão chato, ele movimenta, faz uns negócios, eu não usei muito porque eu não sei usar direito. A primeira questão, qual é a palavra central dessa frase? O Estado que temos ao Estado que queremos. Qual é a palavra? Estado. Então, a primeira coisa que eu quero saber é, o que é Estado para vocês? Que administra tudo que é público, praça que é público, a rua que é público, tem alguém que administra. Esse pessoal, essa estrutura que administra isso, as escolas tal, e que passa governo, muda governo, continua, isso é Estado. Portanto, vou dar mais um passinho aqui. Quero dizer para vocês que quando a gente fala que a política é de governo, nós estamos falando que a política é ligada àquele grupo que está mandando no Estado. Quase sempre está ligado, portanto, ao nome do governante ou ao partido dele. Isso é bacana? Bom, se a política é boa, é bacana, mas para nós, cidadãos, para juntar com o que vocês discutiram no encontro passado, quando vocês falaram de cidadania, isso é pouco para nós. O que importa para o cidadão, e isso é uma das coisas que a gente tem que discutir, é o político mais genial que esse país produziu depois da ditadura militar. Mas de longe, ninguém chega perto dele. De longe, ele é genial. Assim, eu até brigo com alguns amigos, porque os caras ficam meio irritados. Ele não é tudo isso. É tudo isso, sim. O Lula é fantástico, pro bem e pro mal. O que ele criou? Primeira ideia. O Lula foi construindo, eu escrevi um livro sobre isso. Depois, se vocês quiserem, eu não vou vender porque já esgotou, mas eu posso falar para vocês. Tentando analisar um pouco o que foi a montagem do governo. Não é que isso aqui que eu vou falar, ele já tinha na cabeça. Na base do tentativa e erro, dos trancos de barranco, ele foi montando isso, e isso ficou mais claro em 2006, e a partir do segundo governo já estava montado. Ele montou um Estado absolutamente forte. Muito forte e centralizador. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o que está dentro dele. Mas uma das questões que ele fez, que transformou o Estado numa... que ao contrário do que o Fernando Henrique e o Collor falavam, contrário, que eles diziam o mercado que tem que comandar, o Lula fez o inverso. Quem tem que mandar é o Estado.
O que ele fez? Começou a concentrar dinheiro. O dinheiro arrecadado no Brasil, de contribuintes, de cidadãos, foram cada vez mais para os cofres da União, esvaziando um pouco dos governos estaduais.